Bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar aí sobre logarítmicos e espero que atenda às expectativas de vocês. Nessa parte a gente vai falar bastante sobre definição e sobre as propriedades de logaritmos, ok? Vamos lá? O que é logaritmo? Logaritmo ele é na matemática. Ele se aplica na teoria dos números, de cálculos, álgebras e entre outras áreas. Os logaritmos eles são fundamentais, é, por exemplo, na análise de fenômenos que envolvem crescimento exponencial, no caso de crescimento populacional, ou na quantidade de radiação em uma substância radioativa, ok? Então, aproveitem bastante essa aula que a gente vai falar sobre essas definições e as propriedades do logaritmo, tá ok? Logaritmo. Para entender o que é logaritmo, considere uma potência de base positiva e diferente de, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem nossa base e a gente também tem o nosso expoente, tá? Então, 3 é a base e 4 o expoente, ok? Então, no nosso exemplo, ele fala aqui, né? Então, ele já vem contextualizando um pouquinho sobre a base, né? A base, o que é a base? A base aqui é o 3, tá? O que é o expoente, né? O expoente é o 4, tá bom? Então, se a gente fizer 3, deixa eu usar a minha caneta para ficar mais fácil aqui. Se a gente fizer aqui base 3 do logaritmo elevada à quarta potência. Como que eu resolvo isso aqui? Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou repetir sempre, tá? Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3. 27, 27 vezes 3, 81, ok? Tá? Então, ao expoente dessa potência, damos o nome de logaritmo, tá? Dizemos que o 4 é o logaritmo de 81 na base 3, ok? Em notação, como que ficaria tudo isso aqui, ó? Então, aqui a gente teria aqui uma parte de exponencial, e aqui a gente vai fazer o nosso logaritmo. Então, ele ficaria da seguinte forma. Vou transformar ele em logaritmo. É toda essa parte exponencial. Ela vai ficar log com base 3 81 igual a 4, né? Então, observa que o logaritmo dessa função ele é 81, né? Então, o logaritmo de 81 com base, né, 3 é igual a 4, ok? Ou seja, esse daqui, tudo isso aqui é ao oposto da minha parte exponencial, ok? Se eu tivesse que mudar essa parte aqui, observa, para logaritmo, ele ficaria nesse formato, tá bom? Então, no caso do log, ele vai ficar aqui o 3, ó, a base, ele vem aqui para a parte de base, parte de baixo. O 4, ele é o meu resultado, e o 81 é o meu logaritmo, ok? Então, logaritmo de 81 com base 3 é igual a 4. É assim que a gente fala. Definição. Seja A
e B, números reais positivos, e B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B ao expoente x, tal que bx é igual a A. Em notação, como que ficaria? O B, minha base, expoente meu x, que é igual a A, transformando para logaritmo, então aqui a parte exponencial transformando para logaritmo, o B ele vai ser minha base, e o A, o meu logaritmo, que vai ser igual a x, ok? Onde A é chamado de logaritmando, né? Então, essa parte aqui que eu já tinha falado lá sobre o logaritmo, ele tem um nome que a gente chama de logaritmando, tá bom? Então, essa seria o nome que a gente vai chamar para A, que seria o meu logaritmo, né? Então, logaritmo de A, que tem o nome de logaritmando, né? Ele tem que ser sempre maior que zero, tá bom? Então, meu logaritmando aqui ele tem que ser sempre maior que zero. O B é chamado de base, então aqui seria a minha base do logaritmo. Ele tem que ser sempre maior que zero. E B tem que ser diferente de 1. Então, essa base ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Ok? O x é chamado de logaritmo de A e na base B, tá bom? O x quem é? O meu resultado, tá ok? Então, aí fica uma dica de uma resolução simples de fazer. Exemplo. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui práticos, né? Então, logaritmo de 16 com base 2 é expoente e o expoente x tal que 2 elevado a x é igual a 16. Logo, x é igual a 4. Assim, meu log de 16 com base 2 é igual a 4. Ok? Como assim, professor? Da seguinte forma. Então, imagine o seguinte, se eu tivesse que fazer esse cálculo aqui. Então, como que ele ficaria? Então, eu vou ter aqui, ó, log de 16 com base 2, tá? Então, esse 2 aqui, ele sempre tem que ser pequenininho, tá? Deixa eu arrumar ele aqui, deixar ele bem pequenininho. Então, aqui é a base. Ele ficaria da seguinte forma, né? Então, aqui a gente vai chamar ele de x. Então, ele ficaria 2x, né? Esse daqui, o meu elevado, é igual a 16, ok? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu preciso encontrar uma forma de colocar esse número aqui no mesmo esquema desse daqui, o qual eu tenho que deixar a mesma base, tá? Então, ele ficaria log de 16, log de 16, então aqui eu vou ter 2 elevado a x, e aqui qual que seria o número que eu vou elevar para dar 16? Se eu fosse elevar ele, então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer o formatinho aqui tirar o múltiplo mínimo comum, né? Então ele vai dar por 2, vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 e vai dar 1.
ok? Então, nesse contexto aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4. 4 o quê? 2 elevado à quarta potência, entendeu? Então, eu tenho a base 2 elevado à quarta potência. Então, 2 elevado a 4. Então, se eu tiver que resolver isso aqui, ele ficaria da seguinte forma. Eu faço... Deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. Eu vou ter que cortar. O que eu tenho? Eu tenho uma evidência, né? Não tenho uma evidência? Nessa evidência, eu corto as minhas bases que são iguais, ficando apenas os expoentes, né? Então, meu expoente aqui... Deixa eu botar... Meu expoente aqui nada mais é que... Deixa eu trocar a cor aqui, minha caneta, facilitar aqui meu entendimento. Então, x vai ser igual a 4, que foi o que ele apresentou aqui para a gente, ó, que ele ficou aqui, ó, log de 16 é igual a 4, tá bom? Então, essa seria a resposta desse primeiro aqui, tá bom? Então, como eu cheguei aqui no log 4, tá? Vamos dizer assim, tá bom? E aí ele tem um outro exemplo aqui, ó, já com uma outra situação, já com uma fração, como a logaritmo de 1 sobre 25 com base 5 é expoente x, tal que 5 elevado a x é igual a 1 sobre 25. Logo, o x é igual a menos 2, tá bom? Então, o mesmo esquema a gente vai fazer nesse formato aqui que a gente fez, tá bom? No exercício, como que ele ficaria? Encontre os logaritmos abaixo utilizando a definição. Então, mesmo esquema que eu fiz lá, ó. Então, o que que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho log de 64, né? Vamos fazer aqui, eu vou armar essa conta aqui para que vocês possam acompanhar aqui também, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, log. Deixa eu arrumar aqui um lugarzinho aqui mais tranquilo. Então, vamos resolver ela aqui. Vou armar ela como que ela ficaria, ó. Então, eu vou fazer log de 64, a base é 4, igual a x. Então, nesse contexto aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, 4x, vou pegar o 4, a base, pegar o x, que é o resultado ali, e elevar como expoente, que vai ser igual a 64, ok? Estou falando que isso aqui é igual a isso aqui, ó, tá bom? Então, é isso que eu estou falando. Então, nesse contexto, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer com que esse número, ele transforme em um número elevado, ok? Então, o número que eu vou ter vai ser o seguinte. Então, eu vou ter que ter a mesma base, tá? Eu tenho que transformar esse número em um número exponencial que vai ter que ter a mesma base. E para ele ter a mesma base, o que que eu faço? Eu faço o mínimo múltiplo comum também. Então, vocês podem fazer lá, ó, 64 dividido, né, por... Não dá por 2? Dá por 2. E aí eu vou chegar no denominador. Mas para eu chegar na mesma base, eu tenho que fazer ele por 4, tá? Então, por 4, ele vai chegar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16 vezes 4 vai dar 64. Então, eu sei que daria para ficar 4 elevado ao cubo. E aqui o que que eu tenho? A mesma base. Logo, eu ficando com a mesma base, o que que eu tenho que fazer agora? Né? Eu tenho que manter ele
da seguinte maneira. Eu corto, né? Eu vou lá, corto minha base. Opa, voltando. A caneta tá sumindo. Corto a minha base, 4 e 4, eles são iguais, né? Sobrando apenas os meus expoentes. Então, eu vou ter aqui x é igual a 3, perfeito? Vamos para mais um exemplo? Aqui eu trouxe também outros exemplos que vocês podem observar. O mesmo esquema eu vou fazer, tá vendo? Então, eu tenho um log de 243, a base é 9. Como que ele vai ficar? Ou seja, eu vou trazer com que vou igualar tudo isso a x, então ele vai ficar o mesmo esquema lá que eu fiz a montagem para vocês, né? Então ele vai ficar 9x é igual a 243, e aí, ó, eu preciso fazer com que ele tenha a mesma base. Como eu não tenho condição de ter desse número aqui, ó, essa igualdade, eu não tenho como ter a mesma base, então o objetivo é fazer com que o 9, né, eu posso simplificar o 9 também, onde 3 elevado ao quadrado é 9, tá? E aí chegar no meu denominador lá do 243, obter na mesma base, tá? Então isso aqui também é bem importante, né? Então na montagem ele ficaria da seguinte forma, ó. Então aqui eu teria, ficaria log de 243 com base 9, tudo isso vai ser igual a x. Isso aqui ficaria da seguinte forma, então ele vai ficar assim na montagem. 9x é igual a 243, ok? Só que nesse contexto aqui eu não tenho como ter a mesma base aqui, tá vendo? A mesma base nessa parte. Se eu fizer toda a divisão, eu não vou ter como chegar na mesma base, né? Ter 9 como base nessa parte daqui. Então, eu preciso igualar isso aqui. Então, a melhor forma eu consigo igualar para ter a mesma base, né? Para ter a mesma base, eu consigo igualar da seguinte forma: 3 elevado ao quadrado, e esse x aqui eu deixo ele aqui fora, ó, tá bom? Então, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 9, igual 3 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, né? Eu fazendo essa multiplicação, eu vou chegar em 243, tá bom? E aí, eu faço aquele esquema lá de cortar quem? Cortar as bases, né? Então, eu corto as bases aqui, ó. Corto base aqui, corto base aqui, porque agora eu tenho bases iguais. Quem que vai sobrar, ó? Vai sobrar 2x, que eu entro aqui numa equaçãozinha do primeiro grau. Ó. Bom, 2x é igual a 5, onde eu vou fazer 5 sobre, eu vou fazer x sobre, desculpa, x é igual a 5 sobre 2, né? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, eu chego aqui no resultado de 5 sobre 2, tá bom? Se eu quiser obter o decimal, também eu tenho a possibilidade de descobrir aqui esse decimal. Perfeito, gente? E aqui também é o mesmo esquema, eu vou fazer aqui, ó, tá? Então, esse seria o mesmo esquema lá para a gente fazer naquela outra parte, ó, tá? Conforme o exemplo da B. Mesmo exemplo que eu fiz a utilização, né? Então, eu tenho aqui o meu logaritmo de 125 e com base 625, se eu for analisar
né? Tudo isso aqui é igual a x, então eu vou colocar 625 sobre x igual a 125. O que eu preciso fazer? Ter a mesma base em ambos os casos, tá bom? Eu vou chegar aqui no meu resultado de 3 sobre 4, tá bom? 3 quartos. E aqui eu também tenho um outro caso só com fração, outro exemplo só com fração. Mesmo esquema também eu vou fazer, ó, onde eu vou igualar tudo isso aqui, ó. Tem que igualar tudo isso aqui a x, ó, tá bom? Aqui também, ó, tem que igualar tudo isso aqui a x, ó, tá? Igual a x para eu também saber de onde que está saindo todo a minha conta que eu vou estar montando, tá bom? E aqui tem a sequência de como a gente vai chegar no resultado, tá bom? Então aqui a gente tem passo a passo de como que a gente chega nesse resultado, tá bom? Sempre lembrando, eu preciso ter sempre a mesma base, ok? Vamos lá, trouxe também aqui uma resolução de uma equação logarítmica, né? Então eu fiz aqui no meu caderno e tirei uma cópia e coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Então eu tenho logaritmo de 3 menos 3, x menos 3 igual a 2 com base 5, tá? Então eu preciso fazer o quê? Então eu vou montar lá, ó, tá vendo? Então eu vou montar aqui, ó. Vocês derem uma analisada, então bem aqui eu vou estar montando a minha equação. Então vai ficar 3 menos x menos 3, ok? Vou pegar 5 e elevar a minha, elevar ao quadrado, onde ele vai dar 25. Já sei que isso aqui ele vai dar 25. O que que eu faço? Resolvi essa parte aqui do expoente, né? Eu vou resolver o meu x, né? Então ele vai ficar x é igual a 25. Passo 3 lá para o outro lado, mas né, se ele está negativo aqui, ele passa como mais, ó, tá bom? Então ele passa como mais. Ele passa como mais 3, tá? Então, foi o que eu fiz aqui embaixo, ó. Mais 3. Então, 25 mais 3 é igual a 28, tá ok? E o mesmo esquema, no exemplo, eu fiz aqui nos demais aqui para vocês terem como apoio também, tá? Então, bem fácil de fazer, que a gente chega numa equação do primeiro grau, onde eu preciso separar primeiro membro, segundo membro, tá bom? Então, é assim que a gente executa as equações logarítmicas também. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades? As propriedades imediatas dos logaritmos eles são considerados os números reais positivos, né? A gente já falou disso aqui, e B, A e B com A diferente de 1, tá? Então, o meu A aqui, ó, ele tem que ser diferente de 1. Então, A e A aqui, ele tem que ser diferente de 1, tá bom? Então, ele está falando aqui, ó, primeira propriedade, né? Então, propriedade 1. Então, um caso aqui, ó, A com A, né? Então, A, logaritmo de A com base A é igual a 1. A propriedade 2, logaritmo de 1 com base A é igual a 0. A propriedade 3, logaritmo de A com base A com A elevado a M vai ser igual a M, tá? Então, observe que aqui é A e aqui é A também. Então, fica fácil da gente interpretar. Ó. Seria a mesma coisa que aqui, ó. A e A é igual a 1, tá bom? E a quarta propriedade, eu teria como fazer A
com logarítmico de b sobre a, que vai ser igual a b, tá? Então, uma situação ao inverso aqui. E aí, aqui embaixo, ele tem os exercícios para a gente já usar as propriedades imediatas. Então, aqui, no caso, toda vez que eu tiver o logaritmo de 5, que a minha base é igual a bases iguais, ele vai ser sempre 1, tá bom? Então, imagine se eu fazer 5 dividido por 5, vai ser a mesma coisa que 1, tá ok? Então, é uma forma da gente mencionar aqui sobre a primeira propriedade. Vamos lá. Aqui eu tenho uma outra situação. Ó. Logaritmo de 1 com base 13. Então, pela propriedade 2 do logaritmo, ele ficaria 0. Então, todo número que ele for elevado a 0, a 1, ele vai ser sempre 0. Tá ok? Então, esse esquema que a gente iria manter. Aqui também, ó, a gente tem outro caso, que é log de 7 elevado à quinta potência com base 7. Observa que pela propriedade 3, eu vou eliminar as minhas bases. Base aqui e base aqui. Ó. Corta as duas bases. Né? Corta as duas bases, eu chego aqui no meu valor, vai ficar apenas o expoente, é bem fácil de resolver. E pela outra próxima propriedades, eu também teria o mesmo esquema para fazer, tá? Então, 7 elevado ao logaritmo 6 com base 7, então ele é um pouquinho mais complexo, mas porém ele prevalece a mesma coisa. Ele não tem um base aqui, meu logaritmo ele não tem base também, ó. Eu corto as duas bases, sobrou apenas o 6, ok? Vamos lá para mais um exercício, um exemplo aqui bem na prática, tá? Então, calcule o valor da expressão E é igual a 4 elevado a log de 5 quartos mais log de 7 sobre 7 mais log de 1 sobre 0,8 menos log de 3 elevado à quarta potência sobre 3, com base 3. Vamos encontrar primeiro cada termo dessa expressão, né? Então, aqui, a primeira expressão, vamos ver aqui, ó. Primeira expressão, deixa eu mudar essa cor aqui, colocar uma cor aqui mais. Então, o meu objetivo aqui, ó, é encontrar o seguinte, ó, primeira expressão, vamos fazer aqui uma por uma. Então, nessa minha primeira expressão, eu posso já pela propriedade, né? Então, pela propriedade, eu vou encontrar a propriedade 4. Né? Qualquer coisa, dá uma volta no vídeo e dá uma observada aqui. Nós vamos ter a seguinte informação. Eu vou ter 4 elevado a log de 5 sobre 4. Eu vou chegar na definição de 5, né? Porque eu tenho base 4 e tenho base 4 aqui. Excluo as bases, ficando apenas o número 5, que é o meu expoente. Aqui eu tenho uma outra situação, resolvo ela também, ó, tá? Então, se eu tenho 2 log de 7 sobre 7, né? Ele será sempre 1. Então, chego aqui bem fácil aqui, ó, tá? Então, 7 sobre 7, então vai dar sempre 1, ok? Sempre quando eu tiver uma fração aqui nesse sentido com dois números iguais, eu posso já imediatamente igualar ele a 1.
E aqui eu tenho uma outra situação. Todo log que ele estiver elevado a 1, né, a minha base for qualquer outro número, né, independente de qual seja, aqui ó, ele está elevado a 1, ele vai ser sempre igual a 0, ok? Então aqui eu já resolvi minha terceira expressão. E minha quarta, né? Então, minha quarta expressão, ela é 3 log de 3 sobre 4 com base 3. Pela propriedade 3, temos log, né, log de 3 quartos sobre base 3. Então, eu corto as bases, né, e vai sobrar apenas a meu número 4, tá bom? Então, observa que aqui primeiro, aqui eu tive a resolução da minha propriedade, né? Então, aqui eu resolvi a primeira expressão, aqui a segunda expressão, aqui eu vou ter a terceira expressão e aqui eu vou ter a quarta expressão. Nessa expressão, observem que ela vai ficar da seguinte forma. Primeiro eu resolvo as propriedades, certo? Então eu obtive na primeira o resultado de 5, né? Então 5 está aqui. Prevalece o sinal mais 1 mais 0 menos 4. Ó. Prevalece sempre o sinal, tá bom? Então observem que agora é só fazer a conta, né? Tá bom? Então 5 mais 1, 6 mais 0, 6, menos 4, minha expressão vai ser igual a 2, tá? Então, espero que tenha sido prático aqui essa explicação, ok? Vamos para mais uma questão sobre... Vamos falar um pouquinho sobre a propriedade, novamente, com a questão nos exercícios. Vamos lá? Na questão das propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos lá, nesse contexto aqui, ó, agora a gente vai aumentar o número de coeficientes. Então, sendo A, B e C números reais positivos e A diferente de 1, temos mais algumas propriedades. Então, aqui eu tenho a quinta propriedade, né? Então, propriedade 5. Logaritmo do produto em uma mesma base, tá bom? O logaritmo do produto de 2 ou mais números positivos é igual à soma dos logaritmos cada um desses números em notação que fica da seguinte forma: log B vezes C com base A é igual B. Eu vou separar, tá? Então, aqui ó, eu tenho uma multiplicação, então eu vou separar, ó, tá bom? Então, aqui eu vou separar. Então, com B eu vou ter log de B e eu também vou ter log de C. E as bases se repetem, ok? Então, essa seria a quinta propriedade. É super importante a gente analisar um pouquinho sobre essas propriedades, porque isso cai o tempo inteiro em concurso, ok? E é importante a gente entrar com essa parte teórica, tá bom? Vamos lá, ó. Aqui a gente falou sobre o logaritmo do produto, ó, tá? Quando a gente fala produto, a gente tem uma multiplicação. Agora, quando a gente fala sobre o logaritmo do quociente, vocês vão observar uma situação um pouquinho diferente, ó. Então, no logaritmo do quociente, em uma mesma base, tá? O logaritmo do quociente
é de dois números positivos e a mesma diferença dos logaritmos de cada um desses números. Em notação ficaria o seguinte, então imagine log b sobre 6 com base A é igual, eu vou ter uma subtração. Observa que aqui ó, eu tive, né, quando eu tenho um produto, eu vou somar. Quando eu tenho aqui uma fração, eu vou fazer uma subtração, tá bom? Ok? Então, nesse contexto aqui, ó, eu acabo tendo uma subtração, porque aqui eu tenho uma fração. E o segredo está aqui, ó, tá? Então, se eu tenho multiplicação aqui, aqui eu vou somo. E aqui, nesse caso, toda fração é uma divisão, tá? A igualdade é uma divisão, então eu tenho aqui, ok? Então, eu tenho aqui a mesma base, né? Então, o que eu faço? Eu vou transformar ele na mesma base, ó, transformo na mesma base e separando, ó, B sobre C, então vai ficar o B log de B, vou ter log de B, tá bom? Depois eu vou ter o log de C, tá? Então, log de C e mantendo a mesma base, ó. A base, ela se repete tanto para cá quanto para cá, ok? Então, essa seria a sexta propriedade. Vamos avançar aqui. Na sétima propriedade, o mesmo esquema, segue lá como um pouquinho diferente, ó. Então, logaritmo da potência. No logaritmo da potência, uma propriedade, uma potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Complexo, né? Mas faz-se jus a esse estudo. Então, logaritmo com b elevado a m com o expoente, né? Com o expoente aqui com base A, então vai ficar m, né? Então o m ele é meu expoente, ele passa agora a fazendo uma multiplicação, né? Então m vezes log de b sobre A, tá ok? Então ele apenas trouxe ele para cá, ó. É igual como se fosse o x, lembra do x que a gente tem lá para a igualdade? Então, que ele está como expoente, ele passa, né? O log de b, ele tem um expoente, né? Então, log de b, m sobre a, né? Então, a gente traz esse m como um número e a gente pega o log de b sobre a. Opa, aqui é a. Senão vai ficar diferente, tá bom? Escrever direito isso aqui. E aí é isso que a gente vai ter. E aqui na mudança de base, né? Na mudança de base, em alguns casos precisamos realizar cálculos com logaritmos de bases diferentes. Muitas vezes é conveniente fazer a mudança de base. Então, podemos transformar o logaritmo numa base A em um logaritmo numa base C, com C maior que zero e C diferente de 1. Em notação, aí a gente vai ter aqui a seguinte forma. Então, log sobre a fração de B sobre A, então eu vou separar dois contextos, tá? Então, eu vou falar que log de B sobre C. Então, observa que a base elas são iguais, ó. E log de A sobre C. Tá? Então, eu faço a separação aqui, tá bom?
Vamos no exercício aqui. Aqui eu tenho mais um exercício que a gente fez a utilização lá, tá vendo? Então, considerando que log de 2 sobre 10 é igual a 0,30 e log de 3 sobre 10 é igual a 0,48. Calcule. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse logarítmico, vou colocar 6 sobre 10, e aí a gente já sabe que o logaritmo de 2 e 3 escrevemos como sendo 2 vezes 3. Ótimo, né? Então, eu sei que se eu fizer 2 vezes 3, tá? É a mesma coisa que 6. Perfeito? Concorda? Onde eu vou ter 2 vezes 3 sobre 10. E aí, pela a propriedade 5, né, lá pela propriedade 5, qual a gente fez, qualquer coisa dá uma volta no vídeo, tá? Então, eu vou ter isso aqui é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que 6, né? 2 vezes 3 é igual a 6, log de 10, que é a minha base aqui, né? Então, vai ficar log sobre 2 décimos mais log de 3 sobre 10. Lembra dessa propriedade que a gente fez lá? Se ele tem uma multiplicação, se eu tenho uma multiplicação ali que eu encontrei, então eu faço uma soma, tá bom? Então, log de 6 sobre 10 é igual a 0,30, né? 0,30 mais 0,48, ok? E aí, log de 6 sobre 10 é a mesma coisa que 0 sobre 78, tá bom? Dúvidas, qualquer coisa, entra no comentário do vídeo aí, né? Tá lá a, tem aí já registrado para vocês, né? Entra lá no canal e aí dúvidas a gente pode estar esclarecendo em outros vídeos também, tá? Posso estar indicando outros exercícios também, tá bom? Então, bem fácil assim que a gente chega aqui nesse resultado, certo? Vamos lá, mais um caso aqui. Aqui eu tenho também outros exemplos, tá? Então, que eu venho demonstrando aqui para vocês. Qualquer coisa, entra aí, pausa o vídeo, né? Entra no resultado, mesmo esquema, tá? Que a gente falou, ó, pela a propriedade 6, ó, como que a gente chega no resultado. Lembra lá que é positivo, se eu tiver uma fração, ela é uma divisão, aí já é sinalzinho de menos, tá bom? A gente usa, se eu tiver uma multiplicação, já é já a situação do positivo, tá bom? Então, bem fácil da gente resolver. Aqui a gente tem duas propriedades, né? Então, a gente vai ter duas propriedades. Então, pela propriedade 5 e pela propriedade 7, né? Então, eu posso fazer essa resolução dessa outra situação. Como sabemos que o logaritmo de 2 e 3 podemos escrever 108 como sendo 2 elevado ao quadrado e 3 elevado ao cubo. Assim, a gente chega aqui, ó, em 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo. E aí a gente chega nessa, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que isso, ó. Isso aqui, 108 é a mesma coisa que isso, tá bom? E aí a base, ele prevalece, ó, tá? Então a base eu só vou repetir. Então, se isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, a base eu repito e faço o cálculo aí conforme a gente já vem fazendo as demais situações de logaritmo, tá bom? Aqui tem outro exemplo também, tá? Então, ele vem mostrando para a gente qual a situação da propriedade que a gente pode resolver.
tá? Então aqui a gente vai usar duas propriedades, pela propriedade 5 e pela propriedade 7, tá bom? Então posso fazer a utilização disso aqui, dos dois, com as duas propriedades. E aqui eu tenho um outro caso, que é o log de 40, né? Então eu posso descrever ele também de outra forma, ó. Então 2 eleva a 40. Para eu descrever ele de uma forma diferente, eu posso fazer o seguinte, ó. 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8. 8 vezes 5 é a mesma coisa que 40, né? Então aqui seria 8 vezes 5, né? Então é a mesma coisa que 40. Não foi dado o log de 5, ó, tá? Porém, é fácil mostrar que log de 5 igual a 1 é menos log 2, tá? E aí ele vem toda uma explicação de como que a gente chegou no nosso... Uma outra forma da gente chegar aí no nosso logaritmo pela propriedade 5, tá bom? Então a gente faz todo esse processo e chega aí no nosso resultado, ok? Então fica a dica aí para vocês. Qualquer coisa, pausa o vídeo, dá uma trabalhada aqui na situação. Vou dar uma avançada aqui no vídeo para que a gente possa demonstrar um outro exercício aqui, tá? Então aqui tem outro exercício, ó, log de 15, e aí a solução de como que a gente faz para resolver o log de 15. É lógico que eu sei que 3 vezes 5 é a mesma coisa que 15, né? Então, pela propriedade 5, como que eu cheguei? Então, log de 15, eu vou separar lá, ó, log de 3 mais log de 5 é a mesma coisa que 15, ó, né? Que log de 15 é igual a 3 mais 1 menos log 2. Log 5 é igual a 48. Então, todo aquele cálculo que a gente já tem feito na outra parte, né? Outra solução também, ó, da gente fazer, tá bom? 30 sobre 2, né? Também pela outra propriedade, ó. Então, eu posso fazer a utilização por duas propriedades, né? Também eu chego na mesma situação, tá? Vou chegar no mesmo cálculo, tá bom? Tá? Então, tem duas propriedades que eu posso chegar no mesmo cálculo também. Aqui também eu tenho outra solução, que mostrando também pela propriedade 6, de como resolver log de 0,24. Como que eu faço para chegar em log de 0,24, né? Então, uma forma também de eu chegar aqui, ó. Tá? Então, 24 sobre 100, né? Se eu fizer a divisão, eu chego em 0,24, óbvio, né? E aí eu posso fazer, se é essa situação que eu cheguei, e aí eu vou fazer, ó, log de 24 e log de 100. Eu tenho aqui uma fração, ele vai ter o quê? Vou colocar menos aqui, tá bom? E assim sucessivamente eu tenho ou como chegar pela propriedade 5 também e pela propriedade 7, ó. Então aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho três propriedades que eu posso chegar no mesmo resultado, tá certo? Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui também eu tenho um outro exemplo, tá? Depois, qualquer coisa, pausa o vídeo, tenta chegar lá pela propriedade 8, né? A gente tem, e tenta também chegar pela propriedade 7, tá? A gente vai chegar no mesmo resultado aí também, perfeito? Aqui eu tenho uma questão, tá? Uma questão que
que eu acho que é bem bacana também a gente trabalhar. Então ele fala o seguinte, ó, na questão de logaritmo, para a gente resolver isso aqui, ele fala, ó, até o ano de 2023, a taxa de juros anual do cartão de crédito era aproximadamente de 400% ao ano. Isso significa que uma pessoa, caso ficasse um ano sem pagar sua fatura de cartão, teria uma dívida 5 vezes maior no final desse período. Analise uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito que ficou alguns anos sem pagar nesse sistema de juros a 400% ao ano. Em quanto tempo você acha que essa dívida atingiria 650 mil, né? Então, é uma questão aí para que a gente possa fazer a utilização do logaritmo, como que ficaria. Nessa situação aqui, uma dívida de juros, né? Então, na nossa resolução, uma dívida de juros aqui, uma cobrança, ela é de 400% ao ano, perdão, gente. Equivalente a multiplicar essa dívida por cada 5 anos, né? Então, 5 a cada ano, né? Então, imagine o seguinte, então, após isso, o que eu vou ter, né? Então, após X anos, a dívida total em reais é dada por... Então, o que eu vou ter, ó? Então, eu vou ter os 1.000, né? Então, vou ter os 1.000 aqui. E aí, eu falo em 5 vezes, né? Que é 5 anos, né? Então, eu não sei quantos anos, né? Após X anos, né? Mas ele fala a dívida de 5 vezes maior, né? Então, 5 vezes maior, e aqui a quantidade de ano, né? Então, aqui a quantidade de ano, certo? Eu não sei qual que é. E aí, como que ela ficaria nessa resolução, né? Então, aqui a gente vai fazer ele igualando ao valor, né? Que é o meu valor que ele vai atingir aqui. E aí eu vou pegar o valor fazendo a multiplicação 1.000 vezes 5, que é a cada ano, elevado a x igual a 625, ok? Então, eu vou pegar lá e vou transformar ele aqui, ó, tá? Então, vai ficar 5x elevado a 625 sobre 1.000, tá? Aqui no caso, aqui eu vou chegar em 5x, e aí eu vou chegar também no meu expoente, né? Vou chegar no nosso... fazer uma exponencial aqui. Então, aqui é uma questão mais voltada na exponencial, para vocês entenderem que o exponencial também é ao contrário lá do logaritmo, tá? Então, isso fica essa dica aí para que vocês possam perceber essa transformação, tá, gente? Então, isso é bastante importante, né? Então, aqui é um caso, uma situação de equação exponencial, tá? Está ligada também com a nossa questão de logaritmo, tá? Então, é o inverso, né, do nosso logaritmo, tá? E aí, gente, nesse nosso contexto aqui, a gente teria aí em 4 anos a dívida atingiria aí, né, os 625 mil. Gente, eu espero ter ajudado bastante com esse vídeo sobre logaritmo. E lembrando, vou disponibilizar a vocês também um banco de questão sobre logaritmo e sobre função exponencial, qual eu pretendo colocar um vídeo para vocês aí também, tá? Sobre função exponencial. E já fica o gancho já essa atividade, ok? Bye, bye!